Chegamos à Semana Santa, uma semana muito importante para todos que são cristãos. Mas o que nós cientistas resolvemos falar na Semana Santa? Explica aí que tá esquisito isso. Calma, não estamos aqui para falar de cristianismo nem de religião nenhuma. Estamos aqui para explicar, por meio da ciência, um fato relatado na história da Paixão de Cristo. E aí, será que é possível mesmo alguém suar sangue? Não sei, se sei, não sei. Escuta a ciência. Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Olá, eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E nesse episódio, vamos falar sobre o fenômeno do suor com sangue, também conhecido como hematidrose. E a minha tese foi da psicatanatose, da hematridose, e da esquimatização à luz do antropofluxo dos polímeros micro e macromoleculares para a cura dos estados de degenerescência citológica. É um tratado de ortobiose. Para com essa porra aí, meu irmão! Antes de mais nada, vamos explicar para você sobre as glândulas sudoríparas. A nossa pele é um órgão incrível, repleto de tipos celulares diferentes, incluindo uma diversidade de células que possuem funções glandulares. No nosso organismo, temos glândulas exócrinas e endócrinas. As endócrinas são aquelas que secretam hormônio no sangue para que algumas funções sejam executadas em órgãos, muitas vezes distantes das glândulas que secretaram esses hormônios. Já as glândulas exócrinas são essas aí que estamos falando. Estão localizadas na pele e nas mucosas e são responsáveis por secretarem substâncias que não são hormônios e atuam ali mesmo nos tecidos de origem. Essas substâncias secretadas por glândulas exócrinas têm funções diferentes das funções dos hormônios. Isso porque essas substâncias exercem uma função no local, no tecido onde foram secretadas. Além disso, essas substâncias não têm capacidade de modular nenhuma função fisiológica diretamente como os hormônios fazem. Nas mucosas, como a mucosa do trato gastrointestinal, por exemplo, temos as células calciformes, que são glândulas exócrinas unicelulares responsáveis por secretar muco. Na mucosa da boca, temos a secreção de saliva, que é realizada por uma série de glândulas salivares, encontradas em diversas regiões da cavidade bucal. Na pele, temos as glândulas sebáceas, que secretam o sebo, substância gordurosa importante para a proteção da pele, e também as glândulas sudoríparas, que secretam o suor. Opa, agora sim, chegamos onde queremos chegar. O suor é um líquido importante para a pele, especialmente por sua capacidade de regular a temperatura corporal. O suor é uma solução aquosa que contém íons como sódio, potássio, mas também metabólitos que devem ser eliminados do organismo, como ureia, amônia, ácido úrico, além de poder conter algumas proteínas, dentre outras moléculas. Mas como será que acontece a produção e secreção do suor? Para entendermos melhor isso, vamos olhar para as glândulas sudoríparas. Essas glândulas estão localizadas na pele, especificamente na camada conhecida como hipoderme. A pele é dividida em epiderme, que é a camada mais externa e que está em contato com o ambiente, a derme, que é a camada intermediária, e a hipoderme, camada mais interna, onde temos também células de gordura conhecidas como adipócitos. Com exceção da epiderme, as outras camadas são vascularizadas e têm um contato com a circulação sanguínea. É por isso que as glândulas sudoríparas que estão na hipoderme e, portanto, em contato com a circulação sanguínea, produzem o suor a partir de substâncias que circulam no sangue. O suor é ativado por mecanismos centrais e periféricos. Os mecanismos centrais envolvem estímulos do hipotálamo, sendo que esses estímulos são regulados por sensores que são ativados quando a temperatura corporal aumenta. Mudanças na temperatura da pele também podem afetar a secreção de suor. Já os mecanismos periféricos que estimulam o suor se devem aos estímulos colinérgicos e adrenérgicos das glândulas sudoríparas. São estímulos do sistema nervoso parasimpático e simpático, os sistemas responsáveis pelo controle autônomo das glândulas exócrinas. Autônomo porque não é necessário você pensar e mandar um comando do seu cérebro para que as suas glândulas sudoríparas secretem suor, né? É importante você saber que temos glândulas sudoríparas
écrinas e apócrinas. As glândulas écrinas são as mais abundantes e estão distribuídas por toda a pele. Essas glândulas são constituídas por um glomérulo secretor, que fica na hipoderme, e por um canal excretor que atravessa a derme e a epiderme, desagando a secreção na superfície através de um pequeno poro, imperceptível a olho nu. Já as glândulas apócrinas, apesar de serem semelhantes às écrinas e estarem localizadas também na hipoderme, são mais volumosas que as glândulas écrinas e secretam um produto diferente, por um meio também um pouco diferente. Seu tubo excretor não consegue atingir os poros específicos da superfície e por isso desaguam num folículo piloso. Essas glândulas estão apenas em algumas regiões do corpo, nas axilas, na região genital, em volta do umbigo, em volta dos mamilos. Também podemos dizer que os componentes do produto secretado pelas glândulas écrinas são dependentes da dieta, hidratação, taxa metabólica, estado de saúde, administração de drogas e área do corpo. Esses componentes são principalmente água, mas também pequenas quantidades de minerais como sódio, potássio, cálcio e magnésio, metabólitos como lactato, amônia e ureia e fármacos não metabolizados. Além disso, a atividade dessas glândulas está presente desde o nascimento. Já as glândulas apócrinas estão dormentes até a puberdade. O fluido secretado por essas glândulas é uma substância oleosa e inodora, composta por proteínas, lipídios e esteroides, e também contém os mesmos minerais e metabólitos do fluido das glândulas écrinas. Agora que você já conhece bem como funcionam as glândulas sudoríparas, vamos falar de um relato encontrado na Bíblia. Sim, é isso mesmo que você escutou. Você já ouviu o relato da Paixão de Cristo, em que se narra o fato de Jesus ter suado sangue? Pois é, mas será que é possível mesmo suar sangue? É possível sim, e essa condição se chama hematidrose. Mas calma, na literatura não há explicação única para a origem do sangramento na hematidrose. Apesar da aparência de suor do fluido, a hipótese de que o sangue passa pelos ductos écrinos, induzidos por constrições e expansões anormais dos vasos sanguíneos periglandulares, ainda não foi comprovada. Dentre as hipóteses de causas, acredita-se que haja correlação com uma doença sistêmica, por exemplo, que tem sido associada à menstruação vicária, uma condição na qual ocorrem sangramentos em diversas regiões que não seja apenas a cavidade uterina no momento em que a menstruação normal deveria ocorrer. Já foi relatado também hematidrose com púrpura trombocitopênica primária. Em outro estudo, foi relatado um caso de hematidrose acompanhada de otorreia e otoeritrose, que são condições em que há secreção de substâncias a partir do ouvido. A hematidrose também pode ocorrer em situações de esforço excessivo, fatores psicogênicos e outros fatores ainda desconhecidos. Uma das explicações é a de que existem vários vasos sanguíneos ao redor das glândulas sudoríparas dispostas em forma de rede. Acredita-se que, sob pressão de grande tensão, os vasos se contraem. Posteriormente, à medida que a ansiedade passa, os vasos sanguíneos se dilatam até o ponto de ruptura. O sangue, neste ponto, vai para as glândulas sudoríparas, que empurram o sangue para a superfície e se manifesta como gotas de sangue misturadas com suor. Algumas teorias incluem aumento da pressão vascular, levando à passagem de células sanguíneas através dos ductos das glândulas sudoríparas, ou inflamação dos vasos da pele, a vasculite dos vasos dérmicos e intensificação da ativação simpática. E sim, há relatos de alguns casos associados a doenças sistêmicas, distúrbios hemorrágicos, menstruação, esforço excessivo, pressão alta, medo e estresse emocional intenso. É aí que entra a condição que é relatada sobre a morte de Jesus. Medo e estresse emocional intenso. Afinal, Jesus era um ser humano vivendo uma situação de extremo estresse emocional, certo? Sim, é isso que pode ter acontecido. Mas para sermos justos nesse debate que de certa forma está envolvendo religião e ciência, vamos escutar aí a fala de um teólogo sobre o assunto. Olá, ouvintes do Escuta a Ciência, eu sou Pedro Luiz, eu sou mestre em Teologia pela PUC São Paulo, eu também sou editor de Teologia da Paulus Editora aqui no Brasil e tenho um podcast sobre teologia chamado Uma Conversa.
me pediram para falar rapidamente sobre Jesus suando sangue. Antes de tudo, é sempre importante recordar que as fontes históricas sobre Jesus são muito escassas. Especialmente, nós temos os 4 evangelhos como principais fontes e, dentre esses 4 evangelhos, 2 deles são atribuídos a pessoas que dizem ter convivido com Jesus, no caso, Mateus e João. E outros 2 são atribuídos a autores que não conheceram Jesus diretamente, no caso, Marcos e Lucas. E é no Evangelho segundo Lucas, que não conheceu Jesus pessoalmente, que nós encontramos unicamente nesse evangelho a narrativa de Jesus suando sangue. Ela está no capítulo 22, no versículo 44, e ela está emoldurando, ou na verdade ela faz parte de uma grande moldura que é a agonia de Jesus antes de ser entregue ou antes de ser capturado para a tortura e depois a morte na cruz. 2 coisas importantes. A primeira delas é que Lucas, a quem é atribuído esse evangelho e que não conheceu Jesus, é na tradição cristã conhecido como alguém que praticava a medicina, não aos moldes de hoje, mas que conhecia muito da área da saúde e fazia ali algo semelhante à medicina. Segunda é que Jesus, para os cristãos, é Deus, mas também é homem, ou seja, viveu todas essas condições humanas, exceto aquilo que os cristãos conhecem como pecado. Portanto, é perfeitamente plausível de que num momento de estresse e extrema tensão, um médico, como é Lucas, tenha escrito que Jesus possa ter suado sangue, tamanha a agonia que vivia. Aliás, é no Horto das Oliveiras que Jesus vive essa agonia e que acaba, então, vivendo essa cena de suar sangue, tamanha a sua angústia. Obrigado. Valeu, Pedro. Apesar de ser uma condição rara, há na literatura relatos de hematidrose, mas, infelizmente, devido à condição ser pouco comum, poucos estudos robustos investigaram as reais causas e tratamentos para essa condição. O tratamento continua sendo um desafio e, apesar de não estar totalmente compreendido, pode incluir vitamina C, medicamentos hemostáticos, ansiolíticos ou antidepressivos e antihipertensivos como o propranolol. No entanto, a resolução dos sintomas pode ocorrer espontaneamente, por isso não há relatos de situações de maior gravidade decorrentes da hematidrose. Agora que você já conhece as explicações científicas envolvidas no suor de sangue, vai lá e compartilha, para mais pessoas conhecerem. É isso aí, escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2. Viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/Escuta a Ciência Podcast, tudo junto e sem acento. Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante. Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência. Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.